tem que parar de começar a gravar do zero quando eu estiver fazendo esses vídeos. Mas basicamente, esse vídeo não é sobre o conteúdo do P6, eu tô tentando fazer ele como um vídeo curto para pegar as bases da eletrodinâmica, que aí isso vai facilitar entender o conteúdo da prova. A eletrodinâmica ela é um conteúdo que é muito importante porque ela é a área da física que estuda as cargas elétricas em movimento e basicamente as cargas elétricas em movimento envolvem os circuitos elétricos e basicamente todas as tecnologias que a gente usa, desde consoles de videogames, aparelhos televisores, mouse, teclado, computador, celular, lâmpada, basicamente micro-ondas, tudo vão ser circuitos elétricos, vão ser eletrodinâmica. A gente só consegue aproveitar bem a energia elétrica quando a gente fala do movimento dessas cargas e não delas paradas. E aí eu tô explicando isso como uma base para dar para entender todos os outros conteúdos da prova. O que eu vou explicar hoje não cai na prova, é só tipo uma base para você entender o que cai na prova. E eu também não vou me atentar a explicar as partes de eletroestática. Essa eletroestática, ela vê as cargas elétricas paradas, como consequência ela também define muitas coisas que vão ser importantes para a eletrodinâmica. Eu não vou me atentar muito com essas definições, para tentar ser um pouco mais objetivo, e também porque, enfim, senão eu faria um vídeo explicando a eletroestática toda, que nem eu sei até hoje a eletroestática toda. Mas tá, eu queria começar com uma noção que é o seguinte, a maioria dos condutores de energia elétrica, eles vão ser condutores de correntes eletrônicas. Do que eu tô falando? Se eu basicamente faço aqui um átomo com vários prótons e alguns nêutrons no meio, esse átomo ele também vai ser rodeado por elétrons, ok? Os elétrons, eles vão ser os portadores de carga elétrica que estão espalhados em volta do núcleo de um átomo. Por conta disso, eles são muito mais fáceis de mexer do que os prótons que estão aqui dentro. Mas eles vão ser esses portadores de carga que vão estar em volta e que nos sólidos vão ser muito fáceis de transformar eles numa corrente elétrica. A gente vai ter outros tipos de corrente elétrica que são formadas por íons ou são formadas por íons e elétrons, mas a principal mesmo é formada por elétrons. Porque pensa o seguinte, se eu aproximo qualquer coisa com carga positiva aqui perto, qualquer coisa que estivesse carregado eletricamente positivamente elétrico carregado. Eletricamente positivamente. Carregado positiva. Eu não sei falar isso. Mas qualquer coisa que estivesse positivamente carregado aqui perto, esses elétrons eles iam se organizar de maneira que eles iam sair de longe e iam ser atraídos, porque as cargas opostas se atraem. Isso é uma coisa que a gente entende da física bem de boa. As cargas negativas, elas vão tentar ficar mais perto das cargas positivas. Mas enfim, e se agora eu pegasse e fizesse uma conexão entre vários átomos? Eu vou primeiro só pegar os prótons, tá bom? Se eu fizesse uma conexão entre vários átomos... Isso tá meio ridículo, meu átomo é muito feio. Mas enfim, se eu fizesse uma conexão entre vários átomos, que todos esses átomos vão ter elétrons, eu não vou desenhar os elétrons, e eu colocasse, do lado positivo, de um dos lados uma carga positiva. Todos os elétrons, eles iam começar a se mover nessa direção. Todos os elétrons do átomo, eles iam querer chegar perto dessa carga positiva, ok? Então, se eu, por exemplo, pegar... Deixa eu ver como que eu vou desenhar isso. Por exemplo, nesse caso, se eu pegasse um elemento que ele é positivamente carregado do lado de cima dele e negativamente carregado do lado de baixo, e conectasse por vários prótons. Prótons que perdem os elétrons facilmente, ou seja, se você está ali acompanhando a química, metais como ferro ou cobre, por exemplo, seriam bom. E aí eu conecto esses prótons a esse objeto que está positivamente carregado aqui em cima e negativamente carregado aqui embaixo. A gente sabe que os elétrons desses vários átomos que estão conectados, eles vão tentar vir para essa carga positiva. Eles vão começar a vir nessa direção. E além disso, essa carga negativa, ela vai repelir os elétrons que estão perto delas para longe. Porque basicamente é isso que cargas negativas iguais fazem, elas se repelem. E o elétron é negativo. Então, essa carga negativa aqui, ele vai empurrar os elétrons para o outro lado. E aí, se você já tiver muitos neurônios, se você tiver um cérebro gigantesco, você pode perceber que essa conexão
tá montando um movimento ordenado entre as partículas. Um movimento ordenado de portadores de carga elétrica é o que a gente define como corrente, ok? Ordenado, ok. É o que a gente define como corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado dessas partículas. Na maioria dos casos, ela vai ser uma corrente eletrônica, mas a gente também pode ter outros tipos de corrente. A corrente, ela geralmente vai ser sinalizada pela letra I. Ok, então corrente elétrica é definida como movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Nesse caso, o movimento ordenado dos elétrons. Só que a gente tem um requisito para essa corrente elétrica. Se você for perceber, a gente só conseguiu gerar essa corrente, a gente só conseguiu gerar essa corrente elétrica por conta desse elemento aqui. Esse elemento, ele vai ter uma diferença de potencial. Uma coisa que é muito importante para você gerar carga elétrica é a diferença de potencial. Quando você fala da diferença de potencial, essa diferença de potencial, ela vai estar muito relacionada ao conceito de potencial elétrico, que vem lá da eletrostática, e eu vou tentar, dar uma resumida muito forte nele. O potencial elétrico seria, a vontade de alguma coisa se carregar eletricamente. Por exemplo, eu tenho essa bolinha aqui de... Eu não sei, eu vou colocar enxofre, porque eu vejo enxofre nas questões de eletro... Enfim, tem essa bolinha de enxofre e ela quer ficar negativamente carregada. Ao mesmo tempo, eu posso ter uma bolinha de chumbo e essa bolinha de chumbo, ela quer ficar positivamente carregada. Como elas têm potencial elétrico de ficar positivo e essa aqui, a de chumbo tem potencial elétrico de ficar positivo e a de enxofre tem potencial elétrico de ficar negativo, aqui vai se estabelecer uma corrente elétrica devido a essa diferença entre os potenciais elétricos dela, ok? Já que o chumbo quer perder elétrons, os elétrons dele vão vir para o enxofre. E aí isso daqui vai criar uma corrente elétrica, né? Isso aqui vai criar uma corrente elétrica, ok? Então essa diferença de potencial, ela é justamente, quando você compara dois corpos que querem ficar carregados de um jeito diferente. Na maioria dos circuitos, a gente vai ter essa diferença de potencial sendo causado por uma pilha. Pilha! A pilha, ela é um dispositivo criado pela eletroquímica, que basicamente aqui dentro tem um enxofre, um chumbo da vida, que eles vão interagir de forma que um lado fique positivo e outro lado fique negativo. Então, quando você faz uma conexão com um fio de ferro assim na pilha, você cria uma corrente elétrica, porque os elétrons eles vão começar a se movimentar nessa direção. Ok? Ok, acho que até aqui foi. O gerador elétrico ele vai ser um dispositivo que vai converter energia em energia elétrica. Ou seja, aqui no caso a pilha ela usa energia química, de reações químicas, para fazer com que crie essa diferença de potencial. E aí os elétrons se movam por conta dessa diferença de potencial, gerando uma corrente elétrica. A diferença de potencial ela vai ser medida na unidade de volts. Isso é o que o SI determina. A unidade de volts, ela vai ser o que vai determinar a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial, ela também recebe outros nomes, que vai ser voltagem ou tensão. Tensão elétrica, no caso. Ok? Então, a diferença de potencial é o necessário para se criar uma corrente elétrica, ela também é chamada de voltagem ou tensão. É medida em volts. Os geradores elétricos em um circuito, eles vão ser representados por duas barrinhas, sendo a barrinha maior o lado positivo e a barrinha menor o lado negativo. Eu esqueci de falar, mas a DDP ela também é representada pela letra U, ok? Potencial elétrico, diferença de potencial elétrico é representado pela letra U. Ok, agora eu posso falar mais sobre a corrente elétrica. Como a gente já sabe, a corrente elétrica ela é originada por conta de uma diferença de potencial, e aí o gerador elétrico ele vai ser responsável por transformar alguma energia em energia elétrica. Então ele vai gerar a corrente elétrica. A gente sabe que esse daqui é o lado positivo, o lado maior é o lado positivo, é o lado do mais, e o lado menor é o lado do menos. A gente sabe que os elétrons eles vão se movimentar
nessa direção, saindo do polo negativo por conta da repulsão e entrando no polo positivo. Só que o que acontece? Quando os físicos eles começaram a estudar elétrica, eles não sabiam que era um elétron que se mexiam. Eles imaginavam que eram as cargas positivas que se mexiam. Porque se a gente fosse fazer as contas com as cargas positivas ou com as cargas negativas, não ia mudar nada. Ia ser só uma questão de referencial. Aquela questão de tipo, mano, só depende de pra onde você tá olhando, tudo pode estar em movimento ou as outras coisas podem estar paradas. Então, tipo, quando eles foram criar a física, eles achavam que as cargas positivas se mexiam. E por achar que as cargas positivas... Ai, bosta, fiz bosta, ai. Por achar que eram as cargas positivas que se mexiam, ao invés de fazer igual no sentido dos elétrons que estava aqui, eles pensaram que as cargas positivas eram repelidas do lado positivo e elas entravam no lado negativo, de maneira que o sentido da corrente é o contrário do sentido de movimentação dos elétrons. Quando a gente fala de sentido da corrente, a gente está falando do sentido convencional, que eles decidiram. A eletricidade foi descoberta bem antes do modelo atômico que tem elétrons, prótons, etc. Por isso que eles achavam que as cargas positivas que se mexiam. E por achar que as cargas positivas se mexiam, eles depois acordaram e falaram tipo assim, não pô, vamos manter do mesmo jeito para não ter que mudar as coisas. Então, quando a gente está estudando, a gente tem que entender que apesar dos elétrons se moverem nessa direção, o sentido da corrente, ele é o sentido contrário. Ele é o sentido que sai do polo positivo e entra no polo negativo. Outra coisa sobre a corrente elétrica é que a gente pode calcular a intensidade dessa corrente. A intensidade média da corrente elétrica vai ser o quanto de carga que passou em determinado tempo. Porque pensa tipo assim, se eu tenho uma corrente que a cada 1 segundo só passa 2 elétrons e comparar com uma corrente onde a cada 2 segundos passam 8 bilhões de elétrons, a corrente de 8 bilhões de elétrons não vai ser muito forte? Isso quer dizer que a quantidade de carga que passa por segundo é a força, é a intensidade dessa corrente elétrica. Eu acho que isso é algo bem intuitivo. Na fórmula, esse módulo aqui, essas barrinhas, elas só representam que, tipo, não importa se é positivo ou negativo. Então é, tipo, só a quantidade de carga, independente do sinal, se é carga positiva ou negativa. Sobre ΔT, que aí é, tipo, o tempo que se passou, vai ser igual à intensidade média da corrente. Essa intensidade, ela vai ser medida em amperes, que é o nome em homenagem de um físico francês que estudava eletricidade, enquanto a quantidade de energia ela vai ser medida em coulomb. Isso daqui vem muito da eletrostática, tá bom? Mas basicamente, 1 ampere é 1 coulomb por segundo e 1 coulomb é 1 ampere vezes segundo, ok? Ok. Tá, aí eu vou pular algumas coisas de eletrodinâmica, principalmente porque esse daqui é um vídeo para dar uma base para entender o conteúdo da prova. E então eu não vou falar sobre, tipo, classificação da corrente, se ela é iônica, eletroeletrônica ou eletrônica, se ela é uma corrente contínua, se ela é uma corrente alternada. Não vou falar sobre o cálculo da quantidade de carga elétrica, se você tiver um gráfico I por T e etc. Tá, e aí eu vou pular essas coisas e eu já vou falar sobre potência elétrica. Pra quem não sabe, potência é uma definição da física que a gente pode definir potência como o número de energia que é usada em determinado tempo, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu pego a potência de um carro, esse carro ele vai ser muito potente se ele consegue acelerar muito rápido, se ele consegue usar muita energia do combustível em muito pouco tempo, ok? A gente pode pensar numa geladeira muito potente. Ela vai ser uma geladeira que vai esfriar as coisas, ou seja, pegar a energia das coisas em muito pouco tempo. Então, potência é a relação de energia por tempo. Ok, agora eu vou fazer um monte de coisa só pra chegar numa fórmula e o que importa é só essa fórmula. Porque esse monte de coisa que eu vou fazer, eles basicamente saem da eletrostática e eles são meio que quase nada. O potencial elétrico, ele vai ser o potencial referente à energia elétrica. E a gente sabe pela eletrostática que a energia elétrica, ela está representada a quantidade de carga perdida pela energia potencial elétrica, que aí vai ser representado por U,
sobre ΔT. E quantidade de carga sobre ΔT é a mesma coisa que I, e aí vai ficar I vezes U. Então a fórmula que é importante você saber é que a potência elétrica é igual a I vezes U, ou seja, π. A potência, ela vai ser medida em watts. Watts. Ok? E se você quiser transformar potência em energia elétrica, você pode fazer a potência vezes o tempo, que vai ser igual a energia elétrica. É essa mesma fórmula aqui, só que mexida. Ok? Ok. Depois de falar de potência elétrica, eu posso falar de outra coisa, que é a resistividade. Resistividade, ela é uma propriedade que tem em todos os corpos, que seria a dificuldade de se passar uma corrente elétrica. Todos os corpos, eles vão ter uma resistência à passagem de corrente elétrica. Ou seja, se eu, por exemplo, pego um fio e aí eu tento passar os elétrons por esse fio, no meio desse fio eu vou ter os núcleos dos átomos, eu não vou ter... Tipo, os elétrons vão tentar se mexer, mas eu ainda vou ter os núcleos desses átomos. Quando o elétron ele for tentar se mexer, ele vai bater em alguns desses núcleos. Batendo em alguns desses núcleos, ele vai, tipo, continuar se mexendo e tudo mais, mas ele vai perder um pouco de energia. Então, apesar da gente ter várias cargas elétricas se movendo, ter uma corrente elétrica, algumas delas vão bater de frente com algumas coisas. Isso vai fazer com que elas percam um pouquinho desse movimento, ok? Perdendo um pouquinho desse movimento, dependendo da quantidade de coisas que atrapalharem esse movimento, pode ser com que, tipo, se crie uma barreira que não permita com que essa carga elétrica se mexa. Então a resistividade é uma propriedade que existe em todos os corpos de bloquear a passagem de energia elétrica. Então a gente pode ter, tipo, basicamente alguns casos onde os elétrons eles vão tentar se mover, mas vai ter alguma coisa que simplesmente vai falar para eles não, e eles não vão se mover. É isso. Mas às vezes essas coisas vão continuar se movendo, mas elas, ao invés de se transformarem 100% em energia elétrica, elas vão acabar se transformando em energia térmica. E aí, basicamente, quando a gente tem um elétron, a gente pode ter esse elétron colidindo com as moléculas, com os núcleos de dentro da estrutura das coisas, e quando ele colide, a velocidade dele, assim como, por exemplo, uma bola colide com uma parede, etc., vai ser transformado em outros tipos de energia, vai ser dissipada. E no caso dos aparelhos eletrônicos, ela vai ser dissipada principalmente na forma de energia térmica. A esse efeito pelo qual a resistividade ela faz com que a energia elétrica se transforme em energia térmica, ele é chamado de efeito Joule. Esse efeito ele é caracterizado pela transformação do movimento dos elétrons, ou seja, de energia elétrica, em energia térmica. E ele acontece devido à resistividade de todo o corpo elétrico. Então, sempre que você passa uma corrente elétrica por alguma coisa, ele vai esquentar um pouquinho. Algumas coisas mais, ao ponto de que não vai ter corrente elétrica, e outras coisas menos, ao ponto de que eles vão ser bons condutores, que é o caso do ferro e etc. Quando você tem um aparelho tipo celular aumentando de temperatura, isso quer dizer que o efeito Joule está acontecendo nele. Ok, então como a gente viu, a resistência ela depende da estrutura das coisas. Então cada dispositivo vai ter uma resistência diferente. E a gente pode pensar na resistência como tipo o quão difícil esse aparelho vai fazer com que uma corrente elétrica passe por ele. Isso daqui é um dispositivo qualquer e eu tô querendo fazer com que uma corrente elétrica saia daqui. Lembrando que o sentido convencional da corrente é saindo do maior e indo para o menor, e passe por esse dispositivo e chegue até aqui. Para fazer com que ele passe por esse dispositivo, que dentro dele vai ter várias estruturas que seriam capazes de parar a corrente elétrica, a gente vai ter que calcular a resistência desse aparelho. A resistência desse aparelho seria quantos volts a minha bateria precisa ter, o meu gerador elétrico precisa ter,
para que se gere uma corrente com 1 ampere, ok? A corrente ela é medida em ampere. Então, a resistência ela vai ser a força da minha pilha, da minha bateria, do meu gerador elétrico, para gerar uma corrente de 1 ampere que passe por esse aparelho. Isso vai ser igual à medida que a gente chama de ohm. Um ohm é 1 volt por ampere. Ou seja, algo que tem uma resistência de 1 ohm, que é representado pela letra grega ômega, é algo que precisa de 1 volt de diferença de potencial para passar uma corrente de 1 elétron por ele. Ou, de 1 elétron não, de 1 ampere por ele. Lembrando que a resistência é essa tentativa de não passar corrente. Mas o que faz gerar corrente é a diferença de potencial. Então, por exemplo, o ar ele tem uma resistência elétrica muito grande. Porque as moléculas dele estão muito separadas, então é difícil fazer com que os elétrons passem de uma para outra. Mas se você tiver uma diferença de potencial tão grande, mas tão grande o suficiente entre a nuvem e a Terra, o ar ele pode conduzir energia elétrica, resultando um relâmpago, um raio. Então, se você tiver a força suficiente, você pode fazer com que passe uma corrente elétrica. Essa é a lógica do cálculo de resistência elétrica. Mas aí a gente chega na parte que eu acho que é mais importante para a prova, porque querendo ou não, o conteúdo da prova é a associação de resistores e outras coisas, mas o que importa mais, o que é mais difícil na prova é a associação de resistores. Então a gente precisa chegar e falar do que são resistores. Resistores são os dispositivos criados simplesmente para ter uma resistência no circuito. Ou seja, eles são dispositivos criados justamente para fazer com que ocorra efeito Joule, para transformar energia elétrica em energia térmica. Eles podem ser representados como uma caixinha, sim, mas a representação mais comum e a mais legal de todas é isso daqui. É basicamente como se eu pegasse um fio e enrolasse ele várias vezes, ok? Como eu disse antes, todos os corpos têm resistência. Quando eu monto um circuito e eu olho esse fio aqui, esse fio vai ter uma resistência. Mas esses dispositivos, os resistores, eles são dispositivos que são criados para você ter uma resistência forte ao ponto que você consiga aproveitar a energia elétrica do circuito em energia térmica. Que é o caso, por exemplo, da resistência do chuveiro. A resistência do chuveiro, ela não é só um resistor, ela tem algumas glamorizações a mais, mas o objetivo dela é pegar a energia elétrica que passa por ali, transformar em calor e usar esse calor para esquentar a água. Então, o resistor, ele é esse dispositivo que vem no circuito e que tem o objetivo usar a energia elétrica e transformar em energia térmica. Só que esses resistores, eles vão aquecendo. E pensa o seguinte, se eu, por exemplo, tenho um elétron tentando se mexer, e eu tenho um próton assim, bem parado, um núcleo de um átomo bem parado, é mais difícil dos elétrons bater nele, eles podem passar por ele, ok? Mas agora, se esse núcleo, ele tá se mexendo, ele tá tipo assim, ó, se mexendo, e aí os elétrons estão tentando passar por ele, eles não vão bater com mais frequência nisso? E bom, as partículas, os núcleos dos átomos, eles se mexem quando eles têm a temperatura alta. Então, quando a gente tem uma temperatura alta, a gente vai ter uma resistência maior. É por isso que, por exemplo, quando o seu celular ele vai esquentando, ele vai ter uma resistência maior à corrente elétrica passar nele, e por conta disso ele funciona mais lentamente, ele começa a ficar mais burro. Porque essa movimentação das partículas, devido ao aumento de temperatura, faz com que seja mais difícil dos elétrons passar. Então os resistores, quanto mais quente eles vão ficando, melhor em resistir eles ficam, ok? Mas aí para o nosso estudo de ensino médio, a gente vai acabar trabalhando com resistores ideais.
Esses resistores ideais, eles vão ser chamados de resistores ômicos. E se vocês perceberem, Ohm é um nome muito importante, né? É porque Ohm é um cara que ele basicamente criou as leis de resistência. Ele criou as leis de Ohms e estudou bem os resistores. Os resistores ômicos, eles vão ser os resistores que sempre possuem uma resistência definida. Como eu mostrei antes, os resistores eles podem variar sua resistência de acordo com a temperatura deles. Então os resistores ômicos vão ser resistores que eu posso pegar e falar, por exemplo, bum, esse cara aqui tem 10 ohms e acabou. Tipo, não tem o que questionar, ele tem 10 ohms e pronto, é isso, acabou, ok? Os resistores ômicos, eles vão respeitar duas leis. A primeira lei de Ohm é que basicamente assim, se a resistência de um sistema, ela pode ser definida por a quantidade de volts, ou seja, a voltagem, que é representada pela letra U, e a quantidade de amperes, pela quantidade de amperes, ou seja, a letra I. Se esse R é uma constante, se esses resistores eles têm esse valor constante, lembrando, resistor ômico é o resistor que tem a resistência constante, eu posso confiar nesse R. Então, se eu posso confiar nesse R e simplesmente pegar a definição dele, eu posso transformar que a diferença de potencial é igual a R vezes I. Eu posso usar essa fórmula com mais confiabilidade por conta da constância desse R. Então, basicamente, o que é importante saber dos resistores ômicos é que eles vão ser constantes, eles vão ser sempre um valor definido, e é basicamente eles que a gente vai usar no nosso estudo, e que essa fórmula aqui ela é válida para eles. A tensão é igual a resistência vezes I. Se você não quiser lembrar dessa forma, você pode literalmente lembrar da definição de resistência. Eu mostrei o cálculo de resistência e é literalmente a mesma fórmula, só que isso daqui vem pra cá multiplicando. Tá, a gente vai ter a segunda lei de Ohm, que a segunda lei de Ohm ela não é muito importante para a prova. A primeira lei, ela é importante porque, tipo, você pode calcular coisas com ela, e calcular é uma coisa que a física gosta. Mas a segunda lei, ela, tipo, também serve para calcular coisa, mas ela serve, tipo, só para calcular resistência de fios, calcular resistência de corpos. Então é uma coisa muito específica. A primeira lei, ela serve mais para outras coisas, a segunda lei é só para uma coisa muito específica. Mas enfim, se eu pego um fio de mesmo comprimento, mas um fio deles é muito grande e o outro fio ele é fininho, esse fio muito grande ele vai ter mais espaço entre os núcleos dele, os núcleos dos átomos dele. E aqui eles vão estar mais perto um do outro. Por estar mais perto um do outro, por aqui vai ser muito fácil da corrente elétrica passar. Mas por aqui, a corrente elétrica ela vai ter que, tipo, arrumar um jeito de passar. Vai ser mais difícil. Então, quanto maior for a área, e quando eu falo área, é a área da secção transversal. É tipo se eu cortasse o fio assim, no meio, e fosse ver essa área aqui, ó, que sobra. Quanto maior for essa área, menor é a resistência. Então, elas são inversamente proporcionais. Ok. Mas agora, se eu pego um fio, dois fios de mesma área, só que um deles é curtinho e outro deles é um fio longão. No fio curtinho, a corrente elétrica ela vai passar de boinha, vai ser rapidinho passar por esse fio curtinho. Mas agora no fio longão vai ser tipo uma maratona que ela vai ter que passar. E por ser tipo uma maratona, a resistência aqui vai ser maior. Então se o fio é maior, o comprimento do fio ele vai ser diretamente proporcional à resistência. Ok, e aí a gente vai ter o material do fio. Vão ter materiais que são melhores para conduzir, tipo cobre ou ouro. E vão ter materiais que são piores, tipo borracha, madeira. Então, dependendo do material, que é representado pela letra grega Rho, a gente vai ter que, dependendo do material, a resistência pode ser maior ou menor. Se a resistividade for maior, que é o caso do Rho, a gente vai ter uma resistência maior, então ele é diretamente proporcional. O que é direto fica em cima, o que é o inverso fica invertido. A gente vai ter que a resistência é igual a Rho Lá. Rho é a letra grega, Lá é comprimento, A é área. L é comprimento e A é área. E essa é a segunda lei de Ohm. Como eu disse, ela não é muito útil para essa prova, mas tá aí. É isso, eu acho que acabou esse vídeo. Como eu disse antes, ele é só base para o conteúdo. Ele não é, na verdade, o conteúdo de verdade. Mas eu lembrei agora que tem uma coisa que eu não falei, mas que ela é muito simples. Se eu pego um fio que tem uma corrente elétrica passando por ele, ok? Tem uma corrente elétrica passando por esse fio.
E aí, eu divido esse fio em dois. Eu posso dividir entre um fininho aqui e um grossão aqui, ok? Ok, dividi esse fio em dois. O que vai acontecer com essa corrente? Ela vai se dividir em dois, mas ela vai se dividir em dois proporcionalmente à resistência de cada um desses fios. Então, tipo, o I total, que é esse primeiro I da corrente que vem antes, ele vai ser igual à divisão entre esse I de cima, que eu vou chamar de I1, e esse I de baixo, que eu vou chamar de I2. I1 mais I2. Porque a corrente, ela, tipo, vai tentar chegar no objetivo dela. Ela só vai se dividir, e ela vai se dividir proporcionalmente à resistência. O I2, como ele é mais grosso, ele vai ser maior do que o I1. Porque o I2 ele é mais grosso, então a resistência dele é menor. Como a resistência do I2 é menor, a corrente vai preferir vir para o I2. Mas isso não significa que ela não vai para o I1, ok? Na maioria dos circuitos elétricos, elas não vai ser representada por essa bifurcação assim detalhada, mas ela vai ser representada por uma bifurcação tipo assim. Caso não tenha nada, quer dizer que esses dois fios são iguais, mas caso ele indique as resistências, dependendo de qual deles for mais resistente, qual tiver a resistência maior, vai ter mais corrente passando por um lado ou mais corrente passando por outro. Agora sim eu terminei. Eu tinha esquecido disso.